primeira carta de João, no capítulo 5. Como os irmãos sabem, nós estamos expondo essa carta, uma carta que João escreveu para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para defender a fé cristã. E nós chegamos hoje no capítulo 5, nós vamos ler os versículos 5 a 12. Os irmãos podem acompanhar a minha leitura, podem acompanhar também na projeção. João 5, versículos 6 a 12. Eu estou lendo na Revista e Atualizada. Diz assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome por esta maravilhosa mensagem que o Senhor deixou registrada por meio do teu servo, o apóstolo João, para instruir a igreja do Senhor. Pai, eu quero orar nesta noite para que a voz do Senhor fale profundamente nos nossos corações e que o Evangelho de Jesus, Deus, seja anunciado, Deus, e converta corações e converta, Deus, pessoas a Ti, porque nós sabemos, Pai, que a voz do Senhor, o Teu Evangelho é poderoso para transformar vidas. Nós rogamos, Deus, para que a palavra do Senhor hoje aqui pregada faça diferença nas nossas vidas e que possamos, Pai, cada vez mais estar perto do Senhor, perto da Tua palavra, Deus, perto, Deus, da verdade bíblica a qual o Senhor nos ensina. Eu quero orar, Deus, pelo coração de cada um de nós aqui presente, que estejam, Deus, abertos à voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, que fala alto aos nossos corações, por meio da Tua palavra. Deus, que o Senhor abençoe este momento de pregação da Tua santíssima palavra. E é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amada igreja, esta palavra, o que João escreveu, ela nos traz um raciocínio, um pensamento. Eu gostaria de começar perguntando aos irmãos: cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo? Cremos que Jesus Cristo é o Messias, ungido do Senhor, enviado para nos salvar? Isso é o que nós cremos. Mas, amados irmãos, se formos questionados a respeito dessa fé que nós temos, se formos questionados a respeito disso, teríamos como argumentar se Jesus é o Filho de Deus, se ele não é? Se formos questionados a respeito disso, se isso for colocado em dúvida, às vezes no nosso próprio coração nós temos dúvidas a respeito disso. Podemos ter, mas como nós podemos ter certeza de que Jesus é de fato Filho de Deus? Mesmo quando a dúvida vir, mesmo quando formos questionados a respeito disso, como nós podemos ter certeza? Tem prova? Tem testemunha para isso? Meus irmãos, é nesse contexto aqui que o apóstolo João, defendendo a fé cristã, ele traz testemunhas que testemunham que Jesus é
o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Ele traz aqui testemunhas, ele traz 3 testemunhas que testemunham a respeito disso. É interessante, amada igreja, que na lei de Moisés, qualquer juízo só podia ser feito com 2 ou 3 testemunhas. Qualquer juízo, qualquer decisão no povo de Israel deveria ser feito com 2 ou 3 testemunhas. Tinha que ter testemunha. Se tivesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas, aquilo era tido como verdadeiro. Olha só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. E lá em Mateus 18, versículo 16, Jesus diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se esclareça. Então, na Bíblia inteira, meus irmãos, Deus, ele vai falar sobre isso, né? Que para uma coisa ser tida como verdadeira, era necessário haver 2 ou 3 testemunhas que confirmassem aquilo. Mas, meus irmãos, essas testemunhas, elas tinham que ser testemunhas confiáveis. Elas tinham que falar a verdade, porque a Bíblia também condenava o falso testemunho. Está lá nos 10 mandamentos, não está? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é assim que a palavra de Deus diz? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, a testemunha, quando fosse dar um testemunho, ela tinha que ser verdadeira. Ela tinha que falar a verdade. Somente a verdade. E lá em Êxodo capítulo 23, verso 1, diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então, amada igreja, a testemunha, ela tinha que ser uma testemunha confiável. Tinha que ter 2 ou 3 e elas tinham que falar a verdade. Tinha que ser uma testemunha de fato confiável. Sabendo disso, né, o apóstolo João sabia disso, ele reúne 3 testemunhas confiáveis para falar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele traz 3 testemunhas confiáveis para dizer para nós: Jesus é o Filho de Deus. E eu trago aqui 3 testemunhas. Essa e essa. Ele traz 3 testemunhas. Então, meus irmãos, nós sim podemos ter certeza de que Jesus é o Filho de Deus. E quando formos questionados, podemos afirmar com confiança que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho do Deus vivo. E tem 3 testemunhas aqui dizendo a mesma coisa. E essas 3 testemunhas são confiáveis. E ele começa dizendo o seguinte: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus. Não somente com água, mas também com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui, de cara, ele já mostra as 3 testemunhas dele, que ele traz, para provar que Jesus é o Filho de Deus, para dizer junto com ele. Não era só ele que estava falando, mas ele traz 3 testemunhas. E que testemunhas são essas que ele traz? A água, o sangue e o Espírito Santo. 3 testemunhas. Lembra que a lei de Moisés pedia 3 testemunhas. Aqui ele traz 3 testemunhas. A água, o sangue e o Espírito Santo, para dizer que esse testemunho era verdadeiro. E aí, meus irmãos, existem algumas interpretações a respeito de o que é a água e o que é o sangue. O Espírito é fácil, né?
É o Espírito Santo, que é uma testemunha. Mas o que é a água e o que é o sangue? Meus irmãos, os estudiosos da Bíblia, eles divergem a respeito dessa interpretação. E não é a minha intenção aqui resolver todo esse problema nessa noite para nós. Eu vou mostrar para os irmãos essas interpretações e eu vou dizer qual que eu pessoalmente acredito. Qual que eu acho que seria a mais próxima do que João estava querendo dizer. Há quem diga que água e sangue aqui seria uma referência à água, ao batismo, e o sangue à ceia do Senhor. Então existe essa corrente que diz que a água e o sangue seriam batismo e ceia. Tem outra corrente também que fala que essa água e esse sangue seria uma referência aquele episódio quando Jesus estava crucificado e o soldado romano perfurou o corpo de Jesus com uma lança e o que saiu? Água e sangue. E olha só o que está escrito, está lá em João 19, 34 a 35. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, perfurou com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então aquela água e aquele sangue serviram como testemunho para aquela pessoa que viu aquilo. Água e sangue, essa é uma interpretação. Mas, meus irmãos, eu penso que essa referência aqui de água e sangue João aqui, ele estaria se referindo a 2 episódios na vida de Jesus, que seriam a água, seria o batismo de Jesus, e o sangue seria a morte de Jesus. E eu vou explicar por que isso. Por que isso? Meus irmãos, observando o contexto dessa carta, quando João escreve essa carta, estava tendo um ensino, uma heresia, que estava dizendo o seguinte, que Jesus de Nazaré era um mero homem. Eles estavam ensinando que Jesus era só um mero homem. Cremos que Jesus, sim, veio como um homem encarnado. Mas essa heresia estava ensinando que Jesus era um mero homem apenas, somente um mero homem de Nazaré, e que esse mero homem de Nazaré, quando ele foi batizado, ele recebeu a unção messiânica, ele se tornou o Messias. Ele se tornou o Filho de Deus. Então, nesse período do ministério de Jesus, seria o Messias, seria Jesus de Nazaré, que recebeu a unção messiânica, o Messias, nesse período. Só que essa heresia dizia que antes de Jesus morrer, instantes antes de Jesus morrer, ele perdeu essa unção messiânica. Ele deixou de ser o Messias. Ele deixou de ser o Filho de Deus. De forma que, segundo esses ensinos que estavam sendo ensinados, quem morreu na cruz não foi o Messias. Quem morreu na cruz não foi o Filho de Deus. Foi apenas um mero homem de Nazaré. Isso estava sendo ensinado por aí. Só que isso, meus irmãos, é perigosíssimo, porque se quem morreu na cruz não foi o Messias, se quem morreu na cruz não foi o Filho de Deus, então aquele sacrifício não pode nos salvar. Porque um mero homem não poderia pagar pelos nossos pecados. Tinha que ser o Filho de Deus lá na cruz. Tinha que ser o Messias lá. Mas esse ensino dizia não. Jesus de Nazaré era apenas um mero homem que recebeu o título e depois perdeu. E quem morreu na cruz foi apenas um mero homem. Mas aqui João, ele está reunindo essas testemunhas, o batismo e a morte de Jesus, para dizer não, era o Filho de Deus, sim, não era apenas uma unção messiânica que ele perdeu, não, era quem estava lá na cruz do Calvário, era o Filho de Deus, sim, e eu trago testemunhas a respeito disso. O próprio batismo e a própria morte de Jesus são testemunhas de que não, quem morreu na cruz, sim, foi de fato o Filho de Deus. Jesus, homem, não foi abandonado pelo Jesus Deus,
como eles ensinavam lá na cruz. Não, quem morreu na cruz foi de fato o Filho de Deus. E aí, por essa razão, ele vai dizer que o batismo e a morte de Jesus testificam que o que está certo é o que a Bíblia diz. Porque, meus irmãos, quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, o que aconteceu imediatamente quando Jesus foi batizado? Os irmãos lembram o que aconteceu? Veio uma voz do céu, e o que a voz disse? Este não passou a ser, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17, está escrito lá, né? Então Jesus, o Pai, quando Jesus é batizado, o próprio Pai dá testemunho. Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E também, meus irmãos, na morte de Jesus, o Pai, de novo, ele deu testemunho de que ele era o Filho de Deus. Só voltando para o batismo, é interessante, se a gente ler essa história do batismo de Jesus, Deus fala, este é meu Filho amado. E logo depois que Jesus é batizado, Jesus vai para o deserto, não é? E lá no deserto ele é tentado por Satanás. E o que Satanás tenta colocar em dúvida em Jesus? Se ele era o Filho de Deus. Satanás chega, se você é Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você é Filho de Deus, se joga. Daí não está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde? Se joga, tentando questionar o testemunho de Deus, que tinha acabado de falar, que ele era o Filho de Deus. E na época de João, estavam tentando questionar também se Jesus era o Filho de Deus ou não era, estavam tentando pôr em dúvida isso, continuando isso. E na morte de Jesus, que aqui João vai chamar de sangue, a morte de Jesus, o que aconteceu, meus irmãos, quando Jesus morreu? De novo, o Pai deu testemunho a respeito dele, porque os céus escureceram, a terra tremeu e o véu do santuário rasgou de alto a baixo, testemunhando de que quem morreu na cruz não era um homem comum, como estavam dizendo, não era o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27, versículos 50 a 54, diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, olha só o tanto de coisa que aconteceu quando Jesus morreu. Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Então o centurião que estava lá vendo a crucificação e vendo aquilo, ele acreditou naquele testemunho e falou, realmente, esse aí é Filho de Deus. Por isso que eu penso que água e sangue aqui seria uma referência ao batismo de Jesus. O batismo, a água, e o sangue, a morte de Jesus. E ele enfatiza, ele diz, olha, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. Ainda está no versículo 6. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. João aqui, meus irmãos, ele está enfatizando que a água e o sangue estão juntas como testemunhas, assim como a água e o sangue estavam juntas quando saíram do corpo de Jesus, né, quando o centurião perfurou o corpo de Cristo. Água e sangue saíram juntas. Possivelmente, meus irmãos, o apóstolo João está aqui refutando outra heresia, que dizia que Jesus não veio em corpo, que Jesus não veio em corpo humano, que só parecia um corpo, só como se fosse uma imagem projetada.
mas que ele não veio em corpo. Isso era um outro ensinamento herético que estava sendo ensinado, que Jesus não veio em corpo, mas aqui João faz questão de enfatizar, não somente a água, mas também o sangue. A água e sangue estão unidos, um só testemunho. Meus irmãos, sim, Jesus veio em corpo, porque se ele não tivesse vindo em corpo, como é que ele não teria sofrido, né, na carne, na cruz do Calvário? Os pregos perfuraram as mãos de Jesus. Era mão mesmo, carne e osso. A coroa de espinho perfurou a cabeça do Salvador. Era corpo mesmo. Ele veio em carne e osso. Esse ensino era um ensino herético, que estava divergindo dos ensinos dos apóstolos. Era um ensino que os apóstolos estavam dizendo uma coisa e esse ensino estava dizendo outra, porque Jesus de fato veio em carne, e aqui ele usa, né, ele não somente com a água, mas também a água e com o sangue. Ele veio de fato em corpo. Afirmar que Jesus morreu na cruz é importante, porque que Jesus é o Messias, ele era o Filho de Deus, e ele que morreu na cruz. Por que isso é importante? Por que João está tão preocupado em defender a igreja contra esse ensino? Porque, meus irmãos, se quem morreu na cruz não é o Messias, então ninguém está salvo. Se quem morreu na cruz não é o Messias, não é o Filho de Deus, então ninguém estaria salvo. Então é importante ficar bem claro para a igreja que quem morreu na cruz é o Filho de Deus. Você pode ficar tranquilo, porque isso que nos salva. Pode ficar tranquilo, porque se não fosse, nós não seríamos salvos. Por isso que isso seria perigoso para a igreja. E aí João escreve essa carta defendendo e denunciando, né, esse erro que estava sendo ensinado. Não, Jesus Cristo de fato é o Messias, o Filho de Deus, e morreu na cruz no Calvário. Não ficou morto, ressuscitou. É sempre bom lembrar. E além da água e do sangue, meus irmãos, o Espírito Santo também. O Espírito Santo também é uma outra testemunha, a terceira testemunha que ele traz aqui. Amados, o Espírito Santo, ele confirma no coração dos crentes que o testemunho de Jesus, o testemunho de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então, o papel do Espírito Santo como testemunha é muito importante. Por quê? Porque a água e sangue, o batismo de Jesus e a morte de Jesus, são testemunhas históricas, são eventos históricos. Mas é o Espírito Santo que vai nos convencer de que essas testemunhas históricas são verdadeiras. Porque se o Espírito Santo não nos convencer, não convencer o nosso coração, nós não vamos acreditar no batismo de Jesus, nem vamos acreditar na morte de Jesus, a não ser que o Espírito Santo venha e nos convença. O Espírito Santo testifica com o nosso coração, ele nos convence. Então, ele como testemunha é muito importante, porque é ele que vai dizer para a gente que nós podemos confiar nisso, que nós podemos confiar no batismo e na morte de Jesus como testemunhas de que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a tese que ele está tentando defender aqui, e ele traz 3 testemunhas. E aí no versículo 7 ele vai dizer, pois há 3 que dão testemunho. Então aqui, assim como na lei de Moisés, como eu disse, exigia pelo menos 2 ou 3 testemunhas, ele fala, é testemunha que vocês querem? Estão aqui 3. 3 que dão testemunho, para confirmarem que o que estava sendo dito é verdadeiro. Deus nos deu 3 testemunhas de que Jesus é o seu Filho amado. E essas 3 testemunhas estão aqui. Porque tanto no batismo de Jesus, Deus falou, este é meu Filho amado. Na morte de Jesus, Deus confirmou que era o Filho dele. O próprio centurião falou, realmente, esse aqui é o Filho de Deus. E o Espírito Santo nos convence de tudo isso. Agora, meus irmãos, ainda no verso 7, a gente vai entrar num outro trecho que vai ficar parecendo aqui que João ele traz, na verdade, 6 testemunhas e não 3, porque ele vai falar, ele falou, né, da água,
do sangue e do Espírito. E aqui ele vai falar o seguinte: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. Então, pelo que o texto está dizendo aqui, além da água, do sangue e do Espírito, ele usa também o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, né, como testemunhas aqui. Mas, amados, se vocês repararem bem, não sei qual é a versão que vocês estão lendo este texto bíblico, mas, pelo menos na minha versão aqui, esse texto está entre parênteses. Na verdade, não é entre parênteses, é entre colchetes, né? Que diz assim, como eu li para os irmãos, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um, e três são os que testificam na terra. Esse pequeno trecho está entre colchetes. Por que esse texto, meus irmãos, está entre colchetes nessa passagem? Ele está entre colchetes, meus irmãos, porque essa passagem, essa pequena frase entre parênteses, entre colchetes, ela não consta nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Ela consta em uns, mas não consta em outros. Vocês sabem que esse texto que nós estamos lendo é uma tradução do texto bíblico. É uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da tradução, da cópia do texto original. Então foi passando, copiando, e alguns manuscritos, algumas cópias mais antigas não têm essa passagem e outras têm. Aí o tradutor que foi traduzir e colocar na Bíblia, na dúvida, ele colocou entre parênteses, entre colchetes, porque algumas cópias trazem esse texto e outras não. As mais antigas não trazem. Alguns acreditam, meus irmãos, que essa passagem aqui, essa pequena frase, teria sido um comentário adicionado nas margens. Não seria nem no texto original, teria sido na margem, no cantinho, né, nas margens das cópias, e acabou sendo incluída em cópias posteriores. Por isso ela está entre colchetes. E, por exemplo, se você estiver lendo na NVI, não tem. A NVI, por exemplo, ela não tem essa parte, né, justamente porque alguns manuscritos ela tem, outros não possuem. Mas, meus irmãos, vamos analisar o que está dizendo esse trecho aqui. Segundo esse trecho, existe um tríplice testemunho acerca de Cristo no céu, que seria o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. O Pai é Deus Pai, a Palavra é Jesus. Jesus é a palavra, lá em João fala, no princípio era o verbo ou a palavra, no princípio era a palavra, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. E esses três são um. O testemunho deles é no céu, onde habita a Trindade Santíssima. O testemunho do Pai foi dado várias vezes, né? Várias vezes o Pai testemunhou que Jesus é seu Filho, no batismo, na transfiguração, na morte de Jesus. A palavra é Jesus. O próprio Jesus deu testemunho dele mesmo quando ele estava aqui na terra, por meio dos milagres que ele realizou. Os milagres que Jesus realizou foram para testemunhar que ele era, de fato, o Filho de Deus. E o Espírito Santo também dá testemunho, nos convencendo de tudo isso. Convencendo, trabalhando no nosso coração. Então, meus irmãos, as três pessoas da Trindade, elas concordam na mesma coisa, e o testemunho deles é um só: Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esse é o testemunho, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão, segundo esse trecho. E aí, meus irmãos, no verso 8, ele repete, o apóstolo João repete, né? Agora, no verso 8 aqui, já fora, né, do parêntese, né, já consta nos manuscritos mais antigos. O Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. O Espírito, a água e o sangue. Três testemunhas unânimes, ele repete. E aí, meus irmãos, diante dessas três testemunhas, nos cabe duas atitudes. Ou a gente crê no que essas testemunhas estão dizendo, ou a gente rejeita. João disse que Jesus é o Filho de Deus,
E ele trouxe essas 3 testemunhas e cabe a nós aceitar isso ou rejeitar isso. Está lá no verso 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho, meus irmãos, na lei de Moisés, se 2 ou 3 testemunhas falassem a respeito de alguma coisa, aquilo era tido como verdadeiro. Aí João está dizendo, se vocês acreditam no testemunho do homem, que muitas vezes é falho, porque o homem pode mentir, pode dar falso testemunho às vezes o homem dá falso testemunho, então, às vezes nem as 3 testemunhas seriam confiáveis, poderiam ser subornadas para mentir lá no tribunal e prejudicar uma pessoa, pecar contra Deus dando falso testemunho. Mas João está dizendo, se vocês acreditam no testemunho de 2 ou 3 pessoas que pode errar, imagine o testemunho de Deus, que Deus dá acerca do seu Filho, porque Deus não mente, Deus fala a verdade, Deus é uma testemunha confiável, o homem não é confiável, mas Deus é confiável, e Deus dá esse testemunho. Ele está falando, olha, se vocês admitem o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Deus tem um testemunho muito maior. E, ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Então ele está dizendo, olha, o testemunho de Deus é muito maior do que o dos homens, e Ele traz aqui esse testemunho. Aí ele fala, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Quem crê tem em si o testemunho. Então, diante, meus irmãos, destas testemunhas, cabe a nós acreditar ou não acreditar. As testemunhas estão aí, está evidente de que Jesus é o Filho de Deus, e ele vai dizer, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E ele vai dizer, aquele que não dá crédito, ou seja, aquele que não acredita a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então ele está dizendo aqui que quem não acredita nesse testemunho está fazendo de Deus mentiroso, está achando que Deus é mentiroso, porque Deus mesmo fala que Jesus é o Filho dele. O próprio Deus fala. Então, se eu não acredito nessa verdade, então é como se Deus para mim estivesse mentindo. Porque Ele próprio diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Né? Ele fala. E quando Jesus estava na cruz, olha só que interessante, várias vezes Jesus falava com Deus. E Jesus muitas vezes chamava de Pai. Chamava Jesus de Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, para mostrar que era o Filho de Deus que estava lá na cruz. De fato. Então esse ensino de que não era o Filho de Deus que estava lá na cruz, esse ensino de que não era o Messias, não encaixa no que diz a própria Bíblia. E se não encaixa no que diz a própria Bíblia, nós ficamos com o que diz a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. Cremos na Bíblia, na palavra de Deus como a verdade. Né? Cremos que Deus fala por meio da Bíblia. Então, quem crê nestes testemunhos, que a Bíblia é verdadeira e que seus relatos são confiáveis, esse tem a vida eterna. Quem crê nesse testemunho, nessas 3 testemunhas que estão dizendo que Jesus é o Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, o texto vai dizer, não tem a vida. Irmãos, só existe uma forma de nós termos a vida. Crermos que Jesus é o Filho de Deus. Somente Ele pode nos dar a vida. Então, amados, Jesus, Ele dá testemunho dele próprio. A Bíblia testifica isso. Basta nós agora crermos que Ele é o Filho de Deus. Então, amados, a palavra está sendo pregada aqui hoje. O Espírito Santo de Deus está dizendo, por meio desse texto, que Jesus é o Filho de Deus. Então, amados,
se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não reconheceu que Ele é de fato o Filho de Deus, este é o momento de você se entregar a Ele verdadeiramente em seu coração. Se entregar e dizer: Senhor, eu creio no testemunho que o Senhor dá a respeito do seu Filho. E ao fazer isso, você herdará a vida eterna. Meus irmãos, para concluir, eu digo que é um privilégio crer no que os apóstolos escreveram sobre Cristo. É um privilégio crer no que João ele escreve essa passagem justamente para defender a igreja contra ensinos que estavam tentando dizer que Jesus não veio em carne, que quem morreu na cruz não era o Filho de Deus. Ele está protegendo a sua igreja, a igreja de Jesus, a respeito disso, porque João sabia que a igreja não era dele, era de Jesus, e Jesus o cobraria muito caro a respeito do cuidado que ele estava tendo com aquelas ovelhas, se ele estava ensinando a verdade, se ele estava conduzindo ou se não estava conduzindo, se João estava deixando a igreja cair em ensinos que diminuíam a obra do Senhor Jesus ou não. Então ele protege dizendo que sim, Jesus quem morreu na cruz foi de fato o Filho de Deus, e é um privilégio poder crer no que os apóstolos escreveram sobre Jesus. A Bíblia é o testemunho de Deus sobre seu Filho, e é por meio dela, meus irmãos, que Deus nos fala, e é por meio da Bíblia que nós podemos crer. E a Bíblia, meus irmãos, é o único parâmetro para crermos em Deus, a única regra de fé em prática. E em terceiro lugar, quero dizer aos irmãos que Jesus é o centro do Evangelho. Perceba que todo esse texto aqui fala sobre Jesus, sobre a excelência da pessoa de Jesus, sobre quem é Jesus, porque Jesus é o centro das nossas vidas. Então, amados, se Jesus ainda não é o centro da sua vida, coloque Ele como centro da sua vida, porque Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, que no nosso culto, Jesus é o centro. Os louvores são todos voltados para enaltecer a pessoa de Jesus, e não a nós mesmos. Os louvores não são para reivindicar bênçãos, mas para enaltecer a pessoa de Jesus, para dizer quem Jesus é. Por isso que quando nós entramos aqui hoje, nessa noite, nós entramos cantando: vim para adorar-te, vim para dizer que és o meu Deus. É por isso que nós viemos aqui esta noite, para isso. Então, todo momento é feito para enaltecer a Jesus. A palavra de Deus, a pregação da palavra também é um momento para falar de Jesus, e somente de Jesus, para enaltecer Jesus, para glorificar Jesus, porque o culto é um reflexo da nossa vida, ele tem que refletir o que é a nossa vida. E o que é a nossa vida? É Jesus que está no centro ou não? Então Cristo é o centro do Evangelho, então Ele tem que ser enaltecido, Ele tem que ser glorificado, porque assim vai ser para sempre, pelos séculos dos séculos. Então esta é a palavra, meus irmãos, que Deus fale conosco por meio dela, que nós possamos entender a grandeza, o quão excelso é o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode, meus irmãos, nos livrar de todo mal. Então, amada igreja, esta é a palavra que o Senhor traz hoje por meio desta passagem. Que Deus abençoe cada um de nós.